Olá, meu nome é Cristiane Medeiros, sou colaboradora do Fundo Nacional de Saúde e hoje nós vamos falar sobre o financiamento federal de equipamentos e materiais permanentes para o SUS. A importância da gente falar desse tema, pessoal, é que todos os anos o Ministério da Saúde repassa recursos para estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos para que esses façam a aquisição de equipamentos e materiais permanentes. E, iniciando a nossa apresentação, a gente vê que em 2024 foram mais de 2 bilhões de reais repassados, mediante a apresentação de propostas ao Ministério da Saúde. Eu trouxe a imagem da cartilha do ano passado, né? Em breve a gente vai ter a publicação da cartilha desse ano. É a cartilha de apresentação de propostas ao Ministério da Saúde. Essa cartilha é uma produção do Ministério para ajudar, auxiliar os gestores a apresentarem suas propostas para financiamento de obras, de equipamentos e de serviços também de custeio, que são disponibilizados nessa cartilha para orientar a melhor forma de apresentar essas propostas ao Ministério. Então, voltando ao nosso assunto de hoje, a gente fala que o financiamento federal de equipamentos e materiais permanentes ele é baseado numa tríade. São 3 elementos que sustentam este financiamento: a RENEM, o CIGEM e o PROCOT. Eu vou começar falando da RENEM. A RENEM é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS. Ela simplesmente é uma lista do que é financiado pelo governo federal. Essa lista, ela muda todos os anos, ela é atualizada todos os anos, conforme a necessidade das áreas técnicas do Ministério, que fazem o financiamento dos equipamentos e materiais permanentes, de acordo com a gestão das suas políticas e programas. A RENEM, ela tem alguns critérios que são seguidos para ser considerados materiais permanentes. Pode passar, por favor, Elaine? Esses critérios de consideração para ser material permanente são baseados na Portaria 448 de 2002, que traz elementos como durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Esses elementos vão dizer se um material pode ou não ser considerado permanente e ser financiado com recurso de capital, recurso de investimento. No caso orçamentário, GND, Grupo Natureza da Despesa, 4. Então, se, por exemplo, o material for muito frágil, um espelho, ele não poderia ser financiado pela RENEM como material permanente. Se for uma peça, um transdutor de um ultrassom, que ele é incorporável ao item principal, ele também não é financiado em separado como material permanente. Próximo slide, por gentileza. E na RENEM, a gente tem todos os tipos de equipamentos e materiais permanentes financiáveis pelo governo federal, incluindo médico-assistenciais, itens de apoio, itens de uso geral, de infraestrutura e os veículos também. Então, tanto as unidades móveis como os veículos que são utilizados para transporte de equipe também estão contidos na RENEM. Pode passar, por gentileza. Um outro elemento desse tripé, dessa tríade que suporta o financiamento de equipamentos e materiais permanentes é o CIGEM. O CIGEM é o Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS. Esse sistema, ele traz todas as informações pertinentes aos itens que estão contemplados na RENEM. Então, ele vai trazer informações sobre especificações, modelos e outras mais que vão ser importantes para este financiamento. E uma dessas informações que é relacionada à especificação e preço tem como base o PROCOT. Próximo slide. Que é o Programa de Cooperação Técnica entre o Ministério de Saúde e a indústria de equipamentos e materiais permanentes para a saúde. Então, é um programa que capta informações junto às empresas fabricantes, fornecedoras ou distribuidoras de equipamentos para a saúde, que nos fornecem ao Ministério da Saúde informações sobre as suas marcas, modelos, sobre preços, especificações, para que componham essa base de dados do sistema que é o CIGEM, que vai trazer todas essas informações organizadas. Próximo slide, por gentileza. Então, na estrutura do CIGEM, nós teremos informações sobre a RENEM, ou seja, a lista de itens financiáveis, quais são esses itens financiáveis, o PROCOT, que vai trazer essas informações sobre as marcas e modelos disponíveis no mercado, com as suas especificações e preços de referência, e os estabelecimentos onde esses equipamentos vão ser alocados. Porque, por exemplo,
Não podemos permitir o financiamento de um item que não seja compatível àquele estabelecimento. Por exemplo, vocês não vão encontrar a possibilidade de financiamento de um tomógrafo, que é um equipamento para atenção especializada, financiado para uma unidade básica de saúde, que é da atenção primária. Então, a questão dos estabelecimentos é importante não só para o financiamento, para o tipo de estabelecimento, como para o ambiente a que esse equipamento vai estar vinculado. Então, por exemplo, também não vamos ter uma ambulância do SAMU num consultório, nem um estetoscópio numa garagem. Então, a compatibilidade entre o estabelecimento e os ambientes desse estabelecimento, frente aos equipamentos que estão sendo financiados, também vão estar organizados no CIGEM. Então, as informações de RENEM, CIGEM, PROCOT vão estar organizadas via CIGEM nesse sistema de informação e gerenciamento. Pode passar, por gentileza? E o CIGEM, ele vai apresentar 3 tipos de especificação para os itens da RENEM. Essa especificação ela pode ser uma especificação aberta, ou seja, uma especificação que é um texto corrido, que no momento da apresentação da proposta vai ter que ser digitado pelo proponente, né, pela instituição proponente, caso não seja escolhida a especificação sugerida, a gente já vai falar dela mais para frente. Ela pode ser uma especificação em agrupador. O que é uma especificação em agrupador? Como se fossem opções de múltipla escolha. Como assim, Cristiane, opções de múltipla escolha? Vamos imaginar uma cadeira. Eu dou sempre, quem me ouve falar nas apresentações, nas lives, eu dou sempre esse mesmo exemplo da cadeira, que é um exemplo fácil de compreensão. Se eu tenho uma cadeira, eu vou ter uma possibilidade de especificação, que vai ser um grupo de características que vai fechar essa especificação no final. Então, eu vou ter uma cadeira, uma opção vai ser uma cadeira com rodízio e com braço. Uma outra opção seria cadeira com rodízio, só que agora sem braço. Uma terceira opção seria a cadeira sem rodízio, mas com braço. Entenderam que nesse jogo de características agrupadas, por isso em agrupador, se tem uma especificação no final? Então, este é o tipo de especificação em agrupador. E a gente tem a especificação única. A especificação única é aquela que não permite alteração no momento da apresentação da proposta pelo proponente, ou seja, o Ministério fornece essa especificação como especificação sugerida, neste caso ela vai ser única, e não há possibilidade de ser financiada uma outra especificação, um outro tipo de especificação que não aquela. Quando isso acontece, Cristiane? No caso dos equipamentos de informática e das unidades móveis. Mas por que nesses casos? Porque no caso dos equipamentos de informática, há uma infinidade muito grande de especificações que não haveria possibilidade de se esgotar, como de outros equipamentos a gente consegue esgotar essas possibilidades de especificação. Então, elabora-se uma especificação que é atualizada todo ano, que atenda a maioria das instituições ou de forma generalizada, e essa especificação dos equipamentos de informática, essas especificações, né, são vários equipamentos de informática, elas são validadas pelo Departamento de Informática do SUS, o DataSUS. Então, só há a possibilidade de financiar aquela que é apresentada já pelo Ministério e que o proponente tem que acatar caso queira o financiamento daquele item, queira pleitear o financiamento daquele item. E para as unidades móveis, porque as unidades móveis, como a ambulância do SAMU, unidade móvel de coleta, unidade odontológica móvel, né, são exemplos de unidades móveis, a especificação já é validada pela área técnica do Ministério que faz a gestão daquela política ou programa. Então, ela vem validada, normalmente passa por um processo de consulta pública, passa por ajustes e chega a ser uma especificação final que é a única financiada pelo Ministério. Por isso, nestes casos, temos essa especificação única. Pode passar, por gentileza? E aí eu falei um pouquinho sobre a especificação sugerida. O que é essa especificação sugerida? A especificação sugerida é uma especificação que já é elaborada pelo Ministério da Saúde para aquele item e apresentada como opção no momento do cadastramento da proposta. Com exceção dos itens de especificação única, ela não é obrigatória, tá? Então, o que acontece com essa especificação sugerida? Ela tem como finalidade ser um facilitador para o proponente no momento de apresentar a sua proposta, porque ela já vem preenchida no sistema no momento do cadastramento. E ela é elaborada a fim de atender a maioria das instituições.
e sempre verificando se não há um direcionamento para nenhuma marca ou modelo em específico. A especificação sugerida, nós pegamos cotações de preço ou itens já executados por uma nota fiscal no Transfere Gov dos convênios ou por uma ata de registro de preços de um pregão homologada. Então, nós fazemos a pesquisa de preço e todas esses valores que correspondem à especificação sugerida, eles formam o que a gente chama de valor sugerido. Então, é o preço correspondente à especificação sugerida. Então, no momento da apresentação de uma proposta, se a especificação sugerida é a escolhida, né, o proponente mantém essa especificação sugerida, o valor sugerido é aquele também pelo Ministério. Como eu já falei, que está aí no slide que vocês estão vendo, com exceção dos itens de especificação única, unidades móveis e itens de informática, nenhuma especificação sugerida é obrigatória. Então, o proponente pode sim trocar, apresentar uma outra especificação no momento do preenchimento da proposta. Lembrando que, no caso dos itens de agrupador, os agrupadores são já pré-determinados pelo Ministério. As opções de múltipla escolha, como eu falei, já são aquelas pré-determinadas pelo Ministério. Mas existe uma daquelas opções que é a sugerida. E o proponente pode optar por outra que não a sugerida também para os itens em agrupador. E desde 2023, para alguns itens somente, não são todos, são poucos itens na RENEM, por questões de solicitação tanto das instituições como das áreas que fazem a gestão das políticas e programas aqui no Ministério da Saúde, existem alguns itens que têm duas especificações sugeridas. Normalmente uma mais simples e outra mais robusta, mas que possam atender a maioria das instituições. Pode passar, por gentileza. Eu já falei um pouco sobre isso, né, anteriormente, mas vou enfatizar agora como se chega à elaboração dessa especificação sugerida. A especificação sugerida ela é elaborada, como eu já falei, a fim de atender a maioria das instituições proponentes e ela busca não direcionar para nenhuma marca ou modelo. Ao contrário, monta-se a especificação, ela é elaborada aqui pelo Fundo Nacional de Saúde, de modo que não se tenha nenhum direcionamento, que não se indique indiretamente uma marca ou modelo em específico, a forma de atender o maior número de empresas que forneçam aquele equipamento naquela especificação. E o valor sugerido, como eu adiantei também, é através de cotações de preços junto aos colaboradores do Procote e também compras públicas já executadas que tragam aquela informação daquela especificação com seu valor correspondente. Para isso, a gente tem uma faixa de financiamento, né, que vai corresponder a uma especificação mais robusta, uma especificação mais simples, que no momento da apresentação da proposta vai ser analisado se aquela especificação corresponde ou não àquele valor. Como assim, Cristiane? Toda proposta de equipamentos e materiais permanentes que é apresentada ao Ministério da Saúde, ela passa por duas análises. A primeira análise é uma análise de mérito, né, que é feita pela área técnica que está financiando aquele político programa, aquele programa estratégico, que vai verificar se há pertinência naquele financiamento. Aquele exemplo que eu dei lá atrás, da UBS, eu pedi, o sistema não vai permitir isso, mas estou dando esse exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu estou pedindo para uma UBS um tomógrafo, vamos supor que o sistema permitisse esse cadastramento. E aí, a equipe da atenção primária, quando for analisar essa proposta, vai ver, não cabe um tomógrafo na unidade básica de saúde, então esse equipamento não pode ser financiado aqui. Então, essa proposta vai ser diligenciada para que o equipamento seja trocado, ou se for um equipamento de atenção primária, mas o quantitativo não está compatível com o que se tem disponibilidade de serviço naquele estabelecimento, vai ser diligenciado para que seja corrigido. Sendo aprovada no mérito, essa proposta vai passar por uma segunda análise, que é uma análise técnica e econômica, que é feita aqui no Fundo Nacional de Saúde. Essa análise técnica e econômica vai consistir em quê? Em ser verificado justamente especificação e valor solicitado. Então, às vezes o proponente não escolhe, porque a sugerida já vem no sistema, mas às vezes o proponente escolhe trocar a especificação, apresentar uma outra especificação não sugerida e, correspondentemente, vai apresentar um outro valor. E essa análise técnico-econômica vai verificar, primeiro, se aquela especificação corresponde àquele item em si, porque pode corresponder a um outro item, similar ou diferente.
Segundo, se essa especificação ela é passível de aprovação pelo Ministério, se não tem nenhum direcionamento de marca, modelo, por exemplo, e se aquele valor proposto está compatível àquela especificação apresentada. Às vezes apresenta-se uma especificação muito robusta, muito elevada, com um valor que corresponde a uma especificação mais simples, ou seja, não vai conseguir executar aquela especificação com aquele valor. Ou ao contrário, uma especificação muito simples com um valor que corresponde a uma especificação mais elevada. E aí também, nesse caso, a proposta vai sofrer uma diligência técnica econômica para que seja aprovada até que se consiga, de fato, aprovar essa proposta. Pode passar, por gentileza? E como eu falei, essa atualização dos itens da RENEM, ela é feita todo ano em dois sentidos. Um, internamente ao Ministério, para que as áreas técnicas digam o que vai ser financiado ou não naquele exercício financeiro, naquele ano, e outra em relação à atualização das especificações e valores que vão constar no CIGEM. E para isso a gente conta com a colaboração das empresas que são participantes do PROCOT. Então, todo julho de cada ano, a gente abre uma chamada para que essas empresas colaborem conosco enviando a cotação dos seus produtos, para que possa compor a base de dados do CIGEM. Então, se você é colaborador do PROCOT ou se você é representante de empresa e ainda não é colaborador do PROCOT, fique atento ao portal do Fundo Nacional de Saúde. Dia 1º de julho de 2025, a chamada que está aí é de 2024, mas dia 1º de julho de 2025, a gente vai abrir de novo a chamada para recebimento dos formulários com as informações dos produtos de vocês. Lembrando também que, apesar do Fundo Nacional ser responsável por esta atualização da RENEM no CIGEM, a gente tem que lembrar que quem determina o que está na RENEM ou o que não está na RENEM, ou seja, o que é ou o que não é financiado em termos de quais são os itens e equipamentos, os equipamentos e materiais permanentes que estão na RENEM, são as áreas finalísticas do Ministério da Saúde, as áreas técnicas que fazem a gestão das políticas e programas. São elas que dizem se determinado item é pertinente o financiamento para alcançar os objetivos, a estratégia daquela política ou programa, ok? Lembrando que, se é um item novo para entrar na RENEM que não está contemplado, seja você instituição, seja você conselho, seja você empresa que tem interesse em incluir algum item na RENEM, apesar da solicitação ser feita junto à área técnica, se é um item de terapia e diagnóstico e não é uma tecnologia já incorporada pelo SUS, ele deve ser avaliado inicialmente pela CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ok? Próximo, por gentileza. Cristiane, mas você está falando RENEM, CIGEM, PROCOT, como é que eu vejo isso tudo? Como é que eu acesso o CIGEM? Então vamos lá. O acesso ao CIGEM ele é público para qualquer pessoa neste planeta que tenha acesso à internet. Então vocês podem acessar via portal do Fundo Nacional de Saúde. Eu vou passar algumas telas, depois a gente vai entrar lá no portal para vocês verem. Pode passar, Elaine, por gentileza. No portal do Fundo Nacional de Saúde, na primeira página, rolando a tela, a gente entra nesse ícone aí, equipamentos e materiais permanentes. Clicando nele, vai abrir essa tela que está à direita de vocês no vídeo. Clicando aí em pesquisa de itens da RENEM, a gente vai ter também uma outra tela. Vamos lá, Elaine, por gentileza. E aí, nessa tela, vai abrir essa tela dessa segunda clicada que vocês vão dar, vai abrir essa tela da esquerda. Essa tela da esquerda vai trazer todos os tipos de pesquisa que vocês podem fazer. Seja a planilha completa de itens, sejam as pesquisas por nome, por programa estratégico, por tipologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. No caso da pesquisa completa, que é essa planilha, se vocês clicarem nela, vai gerar uma tabela em Excel, que vai ser exportada para o computador de vocês. Pode abrir o próximo slide, Elaine, por gentileza. Eu trouxe um recorte dela para vocês verem, e ela vai trazer o retrato naquele momento de todos os itens que estão sendo financiados pela RENEM. Então, nessa tabela, né, nessa planilha Excel, a gente vai ter o código do item do CIGEM, a nomenclatura principal, a definição desse item e chegando até a especificação sugerida, que clicando no íconezinho vocês vão conseguir abrir a especificação. Então, se vocês querem um compilado de tudo que está sendo financiado naquele momento,
a gente vai ter via essa tabela. Lembrando que ela sempre vai trazer lá no alto, não sei se vocês estão conseguindo visualizar ali, mas se vocês clicarem lá no portal do Fundo Nacional de Saúde, vocês vão conseguir ver, ela tem atualizada em, vai trazer a data. Por quê? Porque ao longo do ano, as áreas técnicas do Ministério podem solicitar a inclusão ou inativação de itens da RENEM. Então, ao longo do ano, a gente pode ter alteração na lista, alteração na RENEM, de fato, quais itens financiados. Então, sempre vão ver a data da última atualização e daqui a um tempo essa data pode ter sido renovada, porque a gente colocou uma outra tabela completa lá. Pode passar o próximo, por gentileza? E aí está bem pequenininho, mas a gente já vai navegar no sistema, é só trazer um quadro, um retrato, de que se a gente for na pesquisa por nome, a gente vai abrir essa telinha aí, onde a gente vai clicar o ano, vai digitar o nome e vai ver o detalhamento de cada item. Vamos para o sistema, Elaine, por favor? No portal do Fundo Nacional de Saúde, rolando a tela para baixo, a gente vai chegar em ambiente, vai clicar naquele ícone que eu mostrei no slide, equipamentos e materiais permanentes financiáveis para o SUS. Clicando nele vai abrir aquela tela que eu já tinha mostrado para vocês. Vou clicar em pesquisa de itens da RENEM. Clicando em pesquisa de itens da RENEM, vai abrir exatamente aquela pagininha que eu mostrei para vocês lá. Então, a gente vai ter aí, como eu falei, planilha completa de equipamentos, foi aquela que eu mostrei, eu não vou abrir aqui, porque vai gerar um Excel, enfim. Planilha completa de equipamentos, pesquisa por nome. Se eu quiser pesquisar por ambiente, eu quero saber o que vai na garagem, por exemplo, do meu estabelecimento. Pesquisa por programa estratégico ou componente, se eu estou falando da atenção especializada, se eu estou falando da política de cuidado da pessoa com deficiência, enfim. Por tipologia, o que é isso, tipologia? Que é uma alteração do ano passado para cá. É para que as pessoas, os gestores, no momento de cadastrar suas propostas, enxerguem um pouco melhor o seu estabelecimento. Por exemplo, eu tenho um hospital, mas de que tipo é esse hospital? É um hospital geral? É um hospital oncológico? É um hospital de alta complexidade? Então, a pesquisa por tipologia para facilitar essa busca. E a pesquisa por tipo de estabelecimento. A pesquisa por tipo de estabelecimento, ela vai trazer de acordo com a classificação do estabelecimento conforme o CNES. Então, o CNES, a gente tem a portaria 2022 de 2017, que mudou a classificação dos estabelecimentos, né? Então, de acordo com essa classificação, o tipo de estabelecimento vai se basear em onde esses equipamentos estariam conforme esta classificação de estabelecimento no CNES. Pode, para mim, subir e colocar em pesquisa por nome, Elaine, por gentileza. Vai ver a pesquisa por nome agora. Pode clicar nela e vai abrir aquela tela que eu mostrei no slide que estava pequenininho, que fica mais fácil da gente visualizar aí. Então, lembrem-se, toda vez que vocês forem pesquisar no CIGEM, a gente sempre vê o ano que a gente está pesquisando. Porque essa pesquisa pode ser usada agora para fins de proposta, como pode ser usada para fins de uma comparação, algum ajuste plano de trabalho de um convênio. Então, a gente vai pesquisar agora o ano de 2025 mesmo, Elaine. Pode clicar em 2025. 25, por gentileza, isso. E aí, no nome do equipamento, eu posso digitar uma partícula só do nome, o nome completo, ou até um sinônimo pelo qual ele está cadastrado no CIGEM, que ele vai achar. Então, vamos digitar aí o SAMU, já está até aí, ó, SAMU, e eu vou botar em consultar. Cliquei em consultar, rola a página para baixo, isso. Quando eu clico só a partícula SAMU, ele vai trazer todos os equipamentos que na sua nomenclatura principal do CIGEM ou no seu sinônimo cadastrado do CIGEM tem a partícula SAMU. Então, digitei, vamos lá, digitei SAMU, e aí eu vou clicar em consultar, rolei a página para baixo, vai trazer todos os equipamentos que a partícula SAMU aparece, tanto na nomenclatura quanto no sinônimo, e aí eu quero ver o primeiro aí, Unidade Móvel de Saúde, SAMU, eu vou clicar em detalhar, que é esse olhinho aí em ações. Pode clicar, por favor, e aí a gente vai abrir o que a gente chama de ficha do item. Essa ficha do item, ela vai trazer todas as informações que tem na ficha do item. Então, ela vai trazer a nomenclatura principal, os sinônimos pelo qual aquele item está cadastrado, o código do item no CIGEM, a classificação, se é um veículo, se é um equipamento médico assistencial, se é um equipamento de apoio, a definição e aplicação, ou seja, o que é e para que serve aquele equipamento ou material permanente, a especificação sugerida, que a gente já falou sobre ela, e o valor sugerido correspondente à especificação sugerida. Vejam bem que eu quis trazer o SAMU aí para vocês olharem,
como essa especificação é super detalhada, que é uma especificação única, passa por consulta pública, validada pela área técnica da urgência e emergência aqui no Ministério. Então, ela vai trazer toda essa especificação e mais para baixo a gente vai ter mais informação. Pode rolar a página, por gentileza. Rolando a página, a gente vai ter informação também. Olha, a especificação não acaba, né? É bem grande essa especificação. A gente vai trazer, sim, esse quadro, configurações, esse campo, né? Configurações permitidas e características a serem especificadas. O que é isso? Lembram que eu falei que quando não é especificação única e não é agrupador que já vai trazer as opções de múltipla escolha, é uma especificação em texto corrido, que a especificação sugerida no momento da apresentação da proposta, ela pode ser apagada e ser escrita outra especificação. Então, este campo, configurações permitidas e características a serem especificadas, é justamente para orientar o proponente quais as informações essa especificação apresentada tem que ter. Então, o que precisa ser preenchido? No caso de um item de especificação única, ele vai repetir a especificação que é no caso, obrigatória, a única financiada pelo Ministério. Mas dos demais ela vai orientar. Eu tenho que prestar informações sobre a capacidade, sobre o material de confecção, sobre a voltagem, se o equipamento é analógico ou digital, quais informações eu preciso apresentar. Então, é neste campo que vocês vão conseguir essas orientações. Em ambientes, clica, por favor, Elaine, em ambientes. Ambientes, ele vai trazer para aquele item quais ambientes, de acordo com a tipologia do estabelecimento, e a organização interna, unidade funcional, unidade, quais os ambientes aquele equipamento pode estar alocado. Em relação ao programa estratégico componente, clica para mim, por favor, Elaine. Em programa estratégico componente, vai ser a mesma lógica. Por que isso está em branco neste momento? E eu fiz questão de mostrar isso para vocês. Porque nós estamos prestes, neste momento, hoje estamos dia 29 de abril de 2025, estamos prestes a abrir o sistema para cadastramento de propostas, que será aberto agora em maio. Então, neste momento, a gente está finalizando os ajustes no sistema, de acordo com essas vinculações, para quando a gente tiver o sistema aberto, todas as informações já estejam preenchidas. Então, não estranhe se neste momento as informações sobre o programa estratégico ou alguma outra informação ainda estiver incompleta. O sistema já está quase todo preenchido, quase todo ajustado, mas algumas informações ainda vão estar em branco para que no momento da abertura do sistema isso já esteja pronto. E por último, a gente tem as informações sobre as empresas participantes do Procote. Como eu falei, as empresas que são colaboradoras do Procote, elas fornecem informações sobre os seus itens comerciais, que são comercializados por elas, de acordo com as especificações e valores de referência. Então, elas aparecem aí, nesse momento, como colaboradoras com seus contatos, caso o gestor tenha interesse em pesquisá-las também. Não é uma indicação do Ministério da Saúde, compre com essa ou compre com aquela, estamos falando de recurso público, e recurso público não podemos de maneira alguma fazer nenhum tipo de direcionamento, tanto na especificação, subentendido para alguma marca ou modelo, como para as empresas do Procote. Mas como colaboradoras do programa, elas têm os seus contatos divulgados aqui no Cigem Web, via portal do Fundo Nacional de Saúde. Vamos voltar para a apresentação, Elaine? E aí eu vou pedir para você voltar do ponto de onde a gente parou, por favor. Aí é um resumo daquela ficha do item que eu mostrei para vocês lá no Cigem Web, no sistema, trazendo todas as informações que a pesquisa por nome vai trazer. Lembrando que a gente tem outras pesquisas também, como eu já apresentei lá no sistema para vocês. Pode passar, por gentileza. Por último, eu gostaria de mostrar para vocês, acredito que a maioria já conheça, os painéis de informação do Fundo Nacional de Saúde. Hoje eu vou trazer em específico aqui o painel do tema que a gente está falando, pode passar por gentileza, que é o painel que está grifado aí, nessa caixinha vermelha, o painel de equipamentos e materiais permanentes. Pode passar também, Elaine. O painel de equipamentos e materiais permanentes, a gente vai mostrar também lá direto no portal do Fundo Nacional de Saúde, navegando. A gente acessa o portal do Fundo, seleciona a aba painel de informação, marca o painel de equipamento e aí vai clicar nessas informações complementares. Que informações complementares são essas? Vamos lá? Portal? Então, no portal do Fundo Nacional de Saúde, clicando em painéis de informações, logo na primeira linha. Opa!
Isso, painéis de informação, a gente vai procurar dentre todos os painéis que nós temos disponíveis, os equipamentos e materiais permanentes. Vamos clicar nele, isso. Clicando de novo, a gente vai abrir esse painel. Esse painel, ele vai trazer informações detalhadas por ano, por tipo de equipamento, por tipo de unidade beneficiada. Então, a gente vai fazer uma pesquisa rápida, só para vocês terem noção de como se navega, caso não tenham navegado ainda. Vou pedir a Elaine que filtre o ano, a gente vai escolher o ano de 2024, ano passado. Validei o ano 2024, então a gente sabe que no ano de 24 foram financiados 580 tipos de itens da RENEM, ou materiais permanentes ou equipamentos, somando um total de 359.320 unidades financiadas, mediante a apresentação de 5.427 propostas. Vamos lá agora filtrar no equipamento? Lá na abinha equipamento, lá em cima, Elaine, clica lá para mim, à direita superior, isso. Aí eu vou digitar, digita para mim esteto, por favor. Vamos pesquisar o estetoscópio. Isso. Clica no estetoscópio adulto e valida lá em cima, por favor. Isso. E aí eu estou filtrando, lembre-se, no ano de 2024, o equipamento estetoscópio adulto. Então a gente vê que é um equipamento distinto, estou filtrando um só. No ano passado, né, o ano 2024, foram financiadas 4.438 unidades deste item, mediante a apresentação de 628 propostas, e foram contemplados com esses 4.438 unidades desse item, 1.142 estabelecimentos. Valor repassado referente a total de equipamentos, e aí não é deste item, relacionado à direita. Se vocês navegarem, pode rolar um pouco mais a página, tem vários gráficos, várias tabelas que vocês podem navegar e podem pesquisar, podem fazer outros filtros lá em cima, como eu falei, eu quero para o meu planejamento saber quantos veículos para transporte de equipe foram financiados para aquele município, ou quantos tomógrafos foram financiados para aquele CNPJ. Vocês podem filtrar mais de um ano, eu filtrei só 2024, mas vocês podem filtrar mais de um ano, e com isso, tanto fazer uma pesquisa para acompanhamento, se é um portal que visa a transparência, é um painel que visa a transparência, assim como todos os outros que estão no portal do Fundo Nacional de Saúde, e pode ajudar, inclusive, no planejamento futuro para a solicitação de outras propostas que venham ser apresentadas ao Ministério da Saúde. A gente está encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui assistindo essa explicação, essa explanação, essa conversa. Nós temos nosso canal de contato principal, é o falecompns@saude.gov.br. Vocês podem nos contatar caso tenham dúvidas, sugestões, críticas também, construtivas, são sempre bem-vindas. E lembrem-se, toda quinta-feira, às 15 horas, temos aqui no canal do Fundo Nacional de Saúde no YouTube as nossas lives do Saiba Fundo. Venham com a gente, não deixem de participar. Obrigada.